Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diandra e hoje eu vim trazer uma meditação seguida de um relaxamento. Então, vocês podem fazer essa meditação a qualquer hora do dia, principalmente à noite, eu acho que é um bom horário de se fazer, mas sempre que vocês quiserem ter um momento para estarem presentes e relaxar, vocês podem, claro, fazer essa meditação. Então, eu aconselho vocês a algumas coisas, tá? Estarem num lugar que vocês estejam confortáveis, que vocês possam estar em silêncio, que não tenha nenhuma perturbação externa no sentido de alguém chamar ou alguma coisa assim. Então, talvez avisar as pessoas que vocês vão ter um momentinho aqui. E vocês podem ou sentar em cima de uma almofada, como eu estou aqui, para estar um pouco mais confortável. Se não conseguir sentar assim, senta de uma maneira que vocês se sintam confortáveis, tá? Sem muito estresse aqui. A gente vai ter a coluna longa. Quem for iniciante, pode até usar uma parede para se encostar também. Depois, para o relaxamento, vocês podem ou continuar sentados ou deitar. Então, se quiserem procurar já um espaço, organizar o espaço para vocês depois conseguirem deitar, também vai ser bom, porque daí o relaxamento vocês fazem deitados e conseguem realmente entrar num estado mais profundo desse relaxamento. Ok? Muito bem, então vamos lá. A nossa meditação vai ser focada em presença, que é o objetivo da meditação, né? Então a meditação não é não pensar, mas sim estar presente, né? Se auto-observar. Então a gente vai trabalhar hoje isso nessa meditação. Vai ser uma meditação guiada, porém terão momentos de silêncio, ok? Então eu não vou estar falando a todo momento. Eu quero que vocês realmente se observem e sintam o que vocês precisam sentir ou como vocês estão, que seja barulhos da mente, emoções que estejam no corpo. Esse é o objetivo da nossa meditação hoje, realmente estar presente nesse momento, ok? Muito bem, então vamos lá. Para começar, a gente vai alongar um pouquinho. Então podem cruzar os dedos das mãos. Inspira na exalação, espreguiça aqui. Eu tô aqui embaixo de uma árvore, então não tenho tanto espaço lá para cima, mas não tem problema. Espreguiça longa. Quem sabe na próxima exalação alonga um pouquinho para a lateral, de um lado. Talvez você não tenha alongado hoje, então esse é um bom momento para fazer isso. Inspira para o centro, exala longa para o outro, bem de leve, só para a gente começar aqui a sentir o nosso corpo um pouco mais. Exala, solta os braços. Inspira os ombros em direção às orelhas. Exala para trás e para baixo. Mais duas vezes assim. Inspira. Exala. Inspira. E solta. Então, já começando aqui a trazer presença para esse momento. Muito bem. Então, daqui eu vou pedir para vocês, independente do lugar onde vocês estejam, olharem à sua volta. A gente vai fazer um exercício aqui para trazer presença aos poucos. Então, eu tô na rua, então tem muitas coisas à minha volta e a intenção é a gente olhar para as coisas à nossa volta, mas sem um julgamento. Simplesmente observar essas coisas, que sejam objetos. Então, se você está no seu quarto, observar os objetos, observar a parede, sem julgar, do tipo, ah, isso é dessa cor ou daquela cor, ou eu tenho que fazer isso. Sabe? Observar realmente esse objeto, como ele é, sem um julgamento. Então, eu quero que vocês observem, olhem à sua volta, o que tem à sua volta. Às vezes a gente passa tanto tempo nos mesmos lugares sem observar realmente o que tem nesses lugares. Então comecem a observar, quem sabe olha para o teto, para o céu, se você também estiver na rua como eu. Aprendendo a observar, trazer presença e também a contemplar as coisas à nossa volta. Muito bem.
E daqui então a gente vai começar a nossa meditação. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, mantenham os braços e as mãos numa postura confortável, que vocês possam apoiar e que sintam que o corpo, os ombros estão soltos. Fechem os olhos, podem trazer o queixo levemente em direção ao peito. E daqui a gente vai começar a observar os sons, barulhos, ruídos à nossa volta. Talvez vocês ouçam o que eu estou ouvindo aqui, mas também talvez existam outros ruídos e barulhos aí onde você está. Então observem, lembrando que isso faz parte desse momento presente, independente de qual barulho seja. Talvez pode ser um cachorro latindo, um carro passando. Observem o que está acontecendo à sua volta. A gente aos poucos vai trazendo presença para esse momento, para isso que está acontecendo agora. E aos poucos vamos começar a trazer essa observação mais perto, observando o espaço onde você está, sem abrir os olhos dessa vez. Como você está sentado, se está confortável da maneira que você está sentado, se tem a coluna longa. Observando como está o seu corpo nesse momento. Se você sente algum tipo de desconforto físico, ou se está tudo bem. Como estão as emoções. Então a gente vai aos poucos indo mais para dentro, observando mais perto. Observando então as suas emoções, sentimentos. Como você está se sentindo nesse momento. Mais uma vez, como lá no início a gente não queria julgar os objetos à nossa volta, a gente não vai julgar a forma como a gente está se sentindo, sem buscar perguntas ou respostas ou justificativas para tal sentimento ou emoção. Simplesmente observe. Aos poucos, observando também os seus pensamentos. Que tipos de pensamentos eu estou cultivando nesse momento? Ou que tipos de pensamentos surgem? Lembrando que a gente não quer não pensar aqui, mas observar os nossos pensamentos. Então, a gente não vai rejeitar eles ou brigar com eles. A gente vai acolher, aceitar, observar e deixar eles irem. Trazendo atenção para esse momento mais uma vez, sempre que de alguma forma a nossa mente vá para outro lugar. E aos poucos a gente vai começar a observar a nossa respiração. Comece a observar a forma como você está respirando, sem modificar, sem tentar respirar mais fundo ou mais lento. Deixe a respiração acontecer naturalmente. Apenas observe. Observe como ela acontece.
Se você está respirando pelo nariz, se está respirando pela boca, se essa respiração é curta, se é longa. Começando a sentir o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Sentindo o seu corpo, as sensações. Tudo que acontece aqui dentro, aí dentro, que só você sabe, que só você conhece, que só você consegue acessar. Então observe com carinho. Sem cobranças, sem julgamentos, acolhendo as suas emoções, sentindo as suas emoções. E sempre que possível, voltando a atenção para a sua respiração. E mais uma vez, a gente não está aqui lutando contra pensamentos, contra sentimentos. Essa é uma prática de autoobservação, de autoconhecimento. Como toda prática, ela precisa ser praticada com paciência, atenção. Vamos ter aqui alguns momentos, algumas respirações em silêncio. Aos poucos, se preciso, pode respirar um pouco mais fundo. Daqui, quem quiser pode deitar. Deitem como se a gente fosse para uma shavasana, com as pernas esticadas, se possível elas entreabertas, os braços do lado do corpo, palma das mãos voltadas para cima. Olhos fechados. Arrumem roupa, cabelo, tudo para vocês estarem o mais confortável possível. E daqui a gente vai fazer 2 vezes uma respiração mais profunda. Então vamos inspirar profundo pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala, solta pela boca. Começa a soltar mais o corpo em direção ao chão, à cama, onde quer que você esteja. Mais uma vez assim, inspira, segura e solta. A partir de agora, a gente vai começar a entrar num relaxamento mais profundo. Se permitam relaxar
soltar o controle do corpo, da respiração. E à medida que eu for falando cada parte do corpo, eu quero que vocês levem a atenção de vocês para esse lugar, para essa parte do corpo, e tentem relaxar ela um pouco mais. Mesmo que ela já esteja relaxada, solta um pouco mais essa parte do corpo. Então, aos poucos, a gente vai começar soltando os pés um pouco mais, os dedos. Começando a relaxar as pernas, joelhos, quadris. Começando a soltar a barriga, peito, os ombros. Relaxando bem os braços, cotovelos, punhos, mãos e dedo das mãos. Descontraindo a garganta, relaxando o pescoço, queixo, a boca. Descontraindo a região dos dentes, da mandíbula, a língua. Relaxando os olhos, o espaço entre as sobrancelhas, a testa. E sentindo todo o seu corpo tocando o chão, desde os pés até a cabeça. Comece sentindo o seu corpo ficar mais pesado, mais relaxado, se permitindo descansar, relaxar. Lembre-se que você merece esse momento de relaxamento, de paz, de tranquilidade, para o seu corpo poder não só descansar, mas restaurar, soltar o que precisa sair, ter espaço para poder estar aberto para receber. Então, quando a gente solta, relaxa, a gente permite que tudo isso aconteça de uma forma mais simples, sutil. Quem se sentir à vontade, quiser, pode imaginar uma luz branca ou dourada envolvendo todo o seu corpo. E essa luz é uma luz que traz muita paz, muito amor. E à medida que você vai respirando, você percebe que essa luz, ela sai de dentro do seu peito e ela vai se expandindo cada vez mais, brilhando cada vez mais. Uma luz que traz conforto, aconchego, calma.
amor próprio. Descanse nesse lugar. Eu vou ficar em silêncio por alguns instantes e logo eu chamo vocês de volta. Aos poucos, sem pressa, bem devagar. Quem quiser escolher ficar mais tempo aqui, pausa o vídeo, fica mais tempo. Caso contrário, a gente vai aos poucos, voltando, mexendo os dedos dos pés e das mãos. Trazendo a sua consciência de volta. Espreguiça longa. Bem devagar. Quando se sentirem prontos, podem flexionar os dois joelhos. Vira de lado primeiro. Tem um momentinho de lado para vocês terem mais uns instantes aqui antes de sentar. Sempre importante a gente levantar com calma. Quando se sentirem prontas, prontos, aos poucos podem voltar para uma postura sentada, confortável, ainda com os olhos fechados. Observando todas as sensações no seu corpo. Mais uma vez, estando presente nesse momento. Lembrando que nada mais importa agora, a não ser esse exato momento, você com você mesmo. Daqui vou pedir para trazermos as mãos unidas na frente do peito, no Mudra Anjali, cultivando equilíbrio. Lembrando que estar em equilíbrio não é estar parado, fixo, mas sim estar se equilibrando, né? Estar se movimentando e se mantendo em equilíbrio. Então, tudo que a gente precisa é estar fluindo com o momento para poder estar em equilíbrio. Namastê. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero ver vocês na próxima. Um beijinho e até já.